As muitas facetas da verdade. De caminho para Damasco, por ordem das autoridades sacerdotais judias, o então obstinado Saulo, juntamente com seus companheiros judeus, viram num determinado momento de sua viagem uma luz brilhante no céu, mais forte do que a própria do sol. E desse clarão ofuscante saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Identificando-se como o Cristo, aquele a quem Saulo perseguia, o Senhor informou-lhe: Vou enviar-te até aos gentios, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, de modo que recebam o perdão dos seus pecados e tenham um lugar entre o povo de Deus que está santificado pela sua fé em mim. O drama profético do livro do Apocalipse é composto por uma série de visões independentes, completas entre si mesmas, mas ao mesmo tempo complementares, apresentados como se fossem os mesmos eventos sob diferentes cores ou símbolos. Isso se assemelha ao método encontrado no livro de Daniel, ao qual o livro do Apocalipse está em estreita relação. Essa apresentação dos mesmos fatos proféticos sob uma variedade tão grande de figuras só tem uma resposta convincente: a de que a verdade tem muitas facetas. Um conjunto de figuras pode ser suficiente para ilustrar um aspecto dos eventos proféticos, mas visto de outro ângulo, os mesmos eventos requerem outras figuras que seriam inapropriadas ou irrelevantes para a visão adotada no primeiro conjunto. As imagens de terror e catástrofe do livro do Apocalipse influenciaram muito o pensamento de milhões de cristãos ao longo dos tempos. Apesar de quase 2000 anos de fascínio por esse livro, ele continua a ser mal compreendido e mal interpretado. Na verdade cristalina, ele nos revela a centralidade de Jesus Cristo, no trono do universo, em seu trono dentro do coração de seus fiéis discípulos. Numa de suas inúmeras visões na ilha de Patmos, João viu 3 bestas, assim identificadas: um dragão vermelho, uma besta que se levantava do mar e uma que subia da terra. Os nomes dragão e bestas são representações simbólicas e não têm semelhança com qualquer criatura. O dragão é uma besta fabulosa que sempre representou a ira e a destruição. É um símbolo apropriado do próprio Satanás, com quem essa figura é claramente identificada ao longo de toda a narrativa do Apocalipse. Há nesse mundo um poder das trevas, o chamado poder de Satanás. Conforme relatam os textos bíblicos, esse poder terrível tem se espalhado pela história humana na forma de uma besta repugnante que sobressalta a mente do homem para destruí-lo. Nos dias do apóstolo João, na época em que o livro do Apocalipse lhe foi confiado, esse império das trevas de Satanás estava encabeçado pelo paganismo imperial da Roma antiga, em plena carreira de orgulho e poder. Vamos aos textos de João. E apareceu outro sinal em que um dragão vermelho se apresentava com 7 cabeças e 10 chifres. E em cada cabeça tinha uma coroa. E vi um monstro levantando-se do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres e em cada um destes uma coroa. Em cada cabeça estavam escritos nomes que eram insultos a Deus. Este monstro parecia um leopardo, mas tinha as patas como as dos ursos e focinho de leão. E o dragão deu-lhe o seu próprio poder, cedeu-lhe o seu trono e grande autoridade. E reparei que uma das cabeças do monstro tinha uma ferida que parecia mortal. Mas afinal a ferida veio a sarar. O mundo inteiro se maravilhou com esse milagre e começou a seguir esse monstro. Todos adoraram o dragão, por ter dado ao monstro o seu poder,
assim como adoraram o próprio monstro, dizendo: quem poderá igualar-se a ele e lutar contra ele? E foi concedido ao monstro o poder de dizer grandes injúrias contra o Senhor Deus. E pôde exercer a sua influência durante 42 meses. Durante todo esse tempo, sempre que abria a boca era para dizer coisas ofensivas contra Deus e para desprezar o seu nome, a sua morada celestial e todos os que vivem no céu. Foi-lhe igualmente dado poder para combater o povo de Deus, e mesmo para vencê-lo, assim como a autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E todas as pessoas que pertencem a este mundo adoraram o monstro. Essas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quem for capaz de ouvir, que ouça atentamente. O povo de Deus, destinado às prisões, será levado em cativeiro. Os que são destinados à morte serão mortos. Mas não desanimem, porque é agora a vossa oportunidade de demonstrar a vossa perseverança e fé. A besta do mar. Na visão de João, o dragão delega todo o seu poder e autoridade à primeira besta que surge do mar. Essa besta possui 7 cabeças e 10 chifres, cada um dos chifres com uma coroa. O número 7 representa ao longo de todas as Escrituras a realização e a perfeição espiritual. As 7 cabeças significa a plenitude da autoridade do sistema bestial, em oposição ao Espírito e ao povo de Deus. O simbolismo de suas 7 cabeças mostra a extensão completa do reino de Satanás na história humana. Os chifres são símbolos nas Escrituras de poder e domínio. Eles falam de um reino de autoridade. O dragão aparece em forma semelhante, com 7 cabeças e 10 chifres, exceto que no caso dele as cabeças são coroadas, não os chifres. Essa distinção é o sinal de que a besta do mar está subordinada ao dragão, pois a cabeça da qual os chifres se projetam é maior que os chifres. As 7 coroas do dragão são colocadas em suas 7 cabeças, mostrando claramente que seu poder está conectado com o intelecto, a mente, em conhecimento e sabedoria mundana, que ele tem alimentado as mentes das pessoas desde os primórdios da humanidade. Esse é o trabalho interno, pessoal, individual do dragão. A besta, por outro lado, tem suas coroas sobre 10 chifres, identificando o lugar de seu governo e domínio, como pelo poder, pois chifres significam poder. Isso fala basicamente das obras, as instituições, organizações, sistemas, governos e leis, que são os instrumentos externos de controle e domínio sobre a vida dos homens. As figuras do leão, do leopardo e urso são emprestadas do capítulo 7 do livro de Daniel, que juntamente com a fera mais brutal e feroz que as anteriores, e com grandes dentes de ferro, incorpora as características dos impérios passados que perseguiram e tentaram destruir o povo de Deus, o da antiga aliança e o da Igreja de Cristo, representando os impérios da Babilônia, Pérsia, o Império Grego de Alexandre o Grande e finalmente o Romano. O todo representa o curso da história mundial, desde o tempo de Daniel até a vinda de Cristo e além. O grande Império Romano foi a última e única das 4 monarquias a entrar em colisão real com o reino de Deus em seu estado totalmente desenvolvido no Novo Testamento. Esse império estava destinado a cair em ruínas no 4º século, e ele nunca mais foi sucedido por outro poder suplantador como foram os seus predecessores, e perdura hoje em sua forma dividida, representada pelas nações do mundo ocidental, perpetuamente em turbulência, disputando a segurança e o poder perdido com os Césares, e destinada a nunca mais ser recuperado por qualquer poder ou grupo de poderes, como toda a história subsequente testifica.
Uma das cabeças mortalmente ferida denota claramente o fim da Roma imperial pagã. Embora essa última fase tenha sido governada por imperadores cristãos, pelo menos de nome, de fato perpetuou o domínio satânico, pois o paganismo do império mudou apenas de nome. A queda desse grande império após 1000 anos de história foi um acontecimento histórico de importância incalculável e criou um vácuo nas questões humanas que nunca foi realmente preenchido. Mas o final desse império político provou ser apenas mais uma fase ou capítulo na longa história da conspiração satânica. A blasfemia. Essa besta emergindo do mar, demonstrando um caráter abusivo e infiel, apropria-se do que é de Deus. Ela desonra, difama e ofende tudo que é verdadeiro e piedoso. Isso é o que o mundo e a religião fazem. Eles usurpam o lugar de Deus na vida dos homens, colocando a sua autoridade acima da verdade de Deus, dominando a vida dos homens por meio do medo e da mentira. Em quase todos os governantes dos sistemas do mundo, aqueles que recusarem a sua dominação serão perseguidos, discriminados, multados, presos, exilados, mortos ou excomungados. Prossigamos com os textos de João. A besta da terra. Depois vi outro monstro, este agora subindo da terra, com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como o dragão. Este monstro exerce o mesmo poder que o primeiro, cuja ferida mortal foi sarada. E fez com que todos os habitantes da terra lhe prestassem culto. Fez igualmente grandes sinais, tais como mandar descer fogo do céu à vista de toda a gente. Por meio destas coisas espantosas que fez, sempre na presença do primeiro monstro, conseguiu enganar toda a gente. E ordenou a todos os habitantes da terra que fizessem uma estátua ao monstro que fora ferido de morte, mas que recuperara a vida. E foi-lhe mesmo permitido que desse vida a esta estátua e a fizesse falar, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem essa estátua do monstro. Conseguiu obrigar toda a gente, de toda condição social, ricos e pobres, livres e escravos, a ser marcada com um sinal na mão direita ou na testa, de forma a que ninguém pudesse nem comprar nem vender, se não tivesse essa marca, que consistia ou no nome do monstro ou no número de código do seu nome. A primeira besta surge do mar da humanidade, como já vimos acima, com as suas organizações, instituições, movimentos e governos, e é propriamente o reino das trevas de Satanás em seu aspecto político organizado. O seu poder é multifacetado, mas antes de tudo é o poder político, o direito e a capacidade de governar e controlar a vida dos homens. Assim, o domínio de Satanás passa por suas várias fases históricas em relação ao povo de Deus na terra, recebendo sua forma histórica e política e de caráter religioso na forma da segunda besta, a que se levanta da terra, de caráter diverso, mas poderoso e terrível, que rasgou com seus dentes de ferro e pisoteou sobre o resíduo das nações. Ela é menos formidável na aparência. Em primeiro lugar, sua origem não está nas profundezas do mar tempestuoso, mas sim na terra mais calma e estável. Ela parece um cordeiro, pois ela tem 2 chifres como chifres de cordeiro. Mas quando ela fala, soa como terrível dragão vermelho. Ela simboliza falsos sistemas religiosos, falsos profetas, falsos ensinamentos e conceitos. E aquilo que parece piedoso, mas não exalta o Cristo interior. Ela tem a confissão de Cristo em sua vida, mas também o poder de Satanás. Ela tem a aparência de piedade, mas nega o poder de Cristo. Os seus chifres são como o do cordeiro, mas a sua voz como a do dragão. Há uma conexão muito definida entre essas 2 bestas. Repetidamente, isso é indicado na descrição que João nos dá.
O dragão exerce toda a sua autoridade à vista, na presença e até mesmo em nome da besta da terra. Portanto, uma das suas funções é de colaborar e aumentar a agenda dessa besta. Ela surge da terra, da natureza religiosa da alma do homem. É, portanto, a representação dos sistemas carnais religiosos do homem. A religião nasceu na alma humana. Todas as tribos, mesmo as mais toscas, observam que um ser humano é feito de duas partes, o corpo de carne e osso e algo intangível que vive dentro dele. Este algo, ou alma, como é conhecida, é chamado por vários nomes, mas a crença nela é universal. Essa besta que professa ser o verdadeiro representante do Cordeiro de Deus no mundo, finge ser inofensiva, mansa, e tem muitas profissões de limpeza, pureza, santidade, mas apesar de tudo isso, ela fala como arqui-enganador, o diabo. Para a maravilha do mundo, surgiu então uma outra Roma, como a fênix de suas cinzas, mais diferente, pois como um império religioso, modelado exatamente no sistema imperial que o precedeu. E esses novos imperadores incorporaram o próprio título de Pontifex Maximus, o Pontífice Máximo usado pelos Césares da Roma Antiga. O Pontifício Máximo. De acordo com a interpretação comum, o termo Pontifex significa o construtor de pontes. Isso talvez tenha sido originalmente entendido em sentido literal. A posição de construtor de pontes era de fato importante na Roma Antiga, onde as principais pontes estavam sobre o rio Tibre, o rio sagrado e considerado uma divindade. Apenas autoridades de prestígio com funções sagradas poderiam ter a permissão de perturbá-lo com adições mecânicas. No entanto, sempre foi entendido também em seu sentido simbólico. Os pontífices foram os que suavizaram a ponte entre os deuses e os homens. O cargo de Pontifex Maximus foi criado pelo Senado romano no início do seu período republicano, e quem o ocupava era o sacerdote mais importante, sendo por conseguinte o dirigente supremo da religião do Estado romano. Devendo inicialmente ser um homem descendente de uma família patrícia, passou gradualmente a ser ocupado também por plebeus, à medida que estes adquiriam cada vez mais poder e influência. A Enciclopédia Britânica, sem citar sua fonte, atribui ao Papa Leão I, reinou de 440 a 461 da nossa era, a utilização do título Pontífice Máximo. Outra fonte também, sem prova documental, afirma que o título foi usado pela primeira vez pelo Papa Gregório I como demonstração da continuidade do poder civil, já que o Império Romano do Ocidente havia recentemente entrado em colapso. No entanto, foi somente muito tempo depois, no século XV, durante o Renascimento, que Pontífice Máximo tornou-se um título de honra para os papas. Devemos lembrar que Jesus Cristo, quando ressuscitou, agarrou as chaves da morte e do Hades e mantém essas chaves em sua mão onipotente. O próprio Cristo, e somente Ele, é a única ponte entre Deus e o homem. A Igreja Apóstata. A Igreja Cristã, por sua fraude e astúcia, quando se aliou ao Estado, tornou-se a religião da corte e das classes elegantes, e foi impregnada com os erros da filosofia pagã, adotando muitas das suas cerimônias e rituais. As práticas pagãs foram cristianizadas como uma acomodação aos pagãos, facilitando a sua adaptação à nova religião. Os edifícios da igreja tornaram-se tão imponentes quanto os antigos templos da idolatria. Os festivais tornaram-se frequentes e imponentes. A veneração dos mártires amadureceu na introdução de imagens
uma futura fonte para a idolatria popular. O cristianismo foi adornado com cerimônias pomposas. A superstição elevou a mãe do nosso Senhor à deificação prática, objetos de veneração. Corrupções, heresias, práticas abomináveis abundaram. Os ensinamentos de Cristo foram esquecidos. Os ensinos paganizados da Igreja foram colocados em seu lugar. Tornou-se um pecado crer na verdade, servir ao Deus vivo e andar no Espírito. A própria Igreja professante tornou-se um sistema corrupto e fraudulento. Empunhando a arma da excomunhão, com a qual trouxe interdito, medo, tormento e destruição, passou a perseguir a todos que se colocaram em seu caminho, e se converteu numa besta voraz e devoradora, embriagada com o sangue dos seus verdadeiros discípulos. Ela conseguiu, durante os longos séculos de seu domínio incontestado e suas pretensões não santificadas, submeter o seu poder a todos os povos que habitaram naquela parte do mundo que lhe foi entregue. O recebimento da marca. É dado a besta em sua nova fase cristianizada para prevalecer contra os santos de Deus, os verdadeiros crentes cristãos, e até mesmo para vencer-os no que diz respeito ao corpo, e estender os limites de seu domínio por toda a parte do mundo, muito além de qualquer império que já tenha. O recebimento da marca da besta significa a aceitação das reivindicações da besta e a entrega de adoração e obediência ao poder que está por detrás dela, o diabo. A interdição contra a compra e venda indica a proibição da prática da religião em qualquer forma não autorizada pelos sacerdotes de Roma. Agora, esse mesmo reino de Satanás floresce ainda hoje. É uma fase formidável de seu império. Daquele antigo César que lançou as bases de seu governo no pecado de nossos primeiros pais no Jardim do Éden, e que agora reina no abismo do redemoinho de pecado e de vergonha, não apenas na fase romana de seu domínio, mas também nas províncias racionalistas de seu vasto império. O próprio protestantismo em nosso tempo se tornou uma apostasia. Onde quer que os antigos erros da superstição religiosa e adoração de imagens subsistam ao lado das ilusões modernas, mais sutis, da negação da revelação divina da palavra das Sagradas Escrituras e da entronização do intelecto do homem, óbvio o reino do diabo, é a poluição e ruínas da natureza humana. O mundo moderno, com seu humanismo egocêntrico, o seu racionalismo deificado, seu sexo e barulho, sua violência, sodomia, seu crime e avareza e sua adoração ao dinheiro, é uma das fases do império bestial de Satanás. Talvez a última. O renascimento da Roma antiga em nossos dias só é possível pela última apostasia do homem, a sua revolta mental e científica contra a palavra de Deus. O regente dos mundos. Lembramo-nos esperançosamente daquele anjo poderoso do Apocalipse que pôs o seu pé direito no mar e o esquerdo na terra. Vi a seguir outro anjo poderoso, descendo do céu, envolvido numa nuvem e com arco em volta da cabeça. O seu rosto brilhava como o sol e as suas pernas eram como pilares de fogo. Segurava na mão um pequeno livro, aberto. Pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E deu um grande brado. Foi como o rugido de um leão, ao que responderam 7 trovões por entre o barulho do seu próprio ribombar. Pois tudo está sob o controle sublime de Yeshua, Cristo. Ele é o Todo-Poderoso que aponta e governa os tempos e as estações. Em sua mão está o pequeno livro dos decretos divinos, que somente Deus pode executar. E Ele é Deus. Este pequeno livro decreta e decretará o fim do poder de Satanás.
Satanás, com a sua ira, malícia e inveja, está em constante manifestação contra o corpo místico de Jesus Cristo, a sua igreja. É só conhecido visível na terra pela presença e pelo testemunho dos que verdadeiramente seguem Jesus Cristo. Eles estão envolvidos em uma guerra incessante com o poder das trevas. Não deve esperar uma aquietação na guerra contra o pecado. Eles são os eleitos, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo. São conhecidos por esse testemunho diante de todos os homens, guardando os mandamentos de Deus e dando testemunho de Cristo e de sua graça salvadora. Guardar os mandamentos não significa extrema perfeição, mas confessa servir a Deus no espírito de nova obediência e consagração. Render-se ao seu amor e viver para Ele. Preferir Cristo acima de tudo e aceitar com alegria a sua vontade. É o fruto da obra do Espírito Santo na sua alma. É a marca de Deus sobre o fiel seguidor. É uma exposição contínua a toda a malícia e ódio que Satanás carrega contra o Filho de Deus. Mas viver em Cristo nosso Senhor é estar imune a esse poder destrutivo do maligno. Essa é a verdadeira profissão da fé. Amém.